Enquanto isso, ontem no INSS, na comissão lá do INSS, chegaram num deputado do PSB do Maranhão envolvido no esquema. Uma figura. Vou aumentar o volume. Vê se alguém conhece aí. Deputado estadual. Vê se alguém conhece. Chamada Juscelino. Juscelino, lá da Paraíba. Senhores, por favor. Quem é esse deputado? O senhor podia me dizer? Deputado estadual da Paraíba, não lembro desse. Vou ficar em silêncio, porque eu não conheço nenhum deputado estadual. Não lembro, então vou dizer um que o senhor lembra. Esse eu estou apostando que o senhor lembra. Edson Cunha de Araújo, do Maranhão. Nosso vice-presidente. Muito bem. Qual a justificativa para ter repassado para Edson Cunha mais de 5 milhões de reais? Vou ficar em silêncio. Edson Cunha de Araújo é de que partido? O senhor não tem informação de qual é o partido dele? Edson Cunha de Araújo é deputado no mandato ou já foi deputado? Não tenho conhecimento se ele ainda é deputado. Eu sei que na época ele era suplente, não sei, tem informação. O senhor não recorda porque um deputado recebeu mais de 5 milhões de reais? Permanecer em silêncio. Assim, senhor. Já Não, tá rindo. eu não sei de onde. É do Maranhão. Do Maranhão. Foi secretário de Estado e também foi deputado. Mas eu não sei de que partido esse rapaz é. Quem será? Maranhão. Mas o senhor poderia me dizer em relação a Deputado Edson... Alfredo, só para registrar, ele atualmente está filiado no PSB do Maranhão. PSB, obrigado. Ele está suplente. Aí, já que a gente está falando de política, o senhor é filiado a algum partido político? Republicanos. O senhor já foi candidato a deputado? Há 8 anos atrás. Há 8 anos. Olha, você sabe, o senhor sabe, né? Quando a gente está nessa relatoria, mandam muitas informações informes, né? Que eu não sei se são verdadeiros ou não. Mas o senhor pode esclarecer. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor que me mandaram, e eu acho que é o momento do senhor responder. Dê só um minuto aqui que eu vou achar. Me diga uma coisa, o senhor conhece uma cidade chamada... O senhor conhece uma cidade chamada... Porto de Mangue? Sim, senhor, conheço. Me diga uma coisa, qual é a sua ligação com Porto de Mangue? É um município pesqueiro. O prefeito lá, o senhor é aliado, o senhor ajudou na campanha? Eu tenho umas informações aqui que queria discutir com o senhor. Ajudei na campanha? Sim, Cara, o prefeito... tá Não, nem na campanha fui lá, moço. Não, eu estou perguntando se o senhor foi lá, não. Estou perguntando se o senhor ajudou na campanha. Não, senhor. Não, senhor. O senhor ajudou algum prefeito nessa campanha 2024, financeiramente falando? Não, senhor. Olha, Rio Grande do Norte, parem de inventar coisa. Mandaram para mim uma série de fatos e documentos dizendo que ele gastou uma fortuna na campanha municipal comprando apoio para a próxima eleição. Verdade ou mentira? Vou ficar em silêncio. Tá bom. É bom ter um procurador trabalhando ali, né? É diferente. Diferenciado. Vamos lá. Na CPMI do INSS, o presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores de Pesca e Aquicultura, a CBPA, acusado de desviar mais de 220 milhões do esquema que roubou os aposentados, admitiu ter participado de uma reunião no Palácio do Planalto com a ministra Gleisi Hoffmann. O relator cobrou explicações com quem mais ele esteve, com os parlamentares o acompanharam. O depoente gaguejou, se contradisse e tentou fugir das perguntas. O senhor esteve no dia 1º de julho de 2025, numa reunião... Esse sujeito movimentou, pegou dos apontados 220 milhões, cara. No Palácio do Planalto, quarto andar, sala 94. Com quem o senhor esteve nessa reunião? O senhor foi a um gabinete, lá o senhor sentou com quem? Tratar da medida provisória 303. Com quem? Com a ministra... Que ministra? Gleisi Hoffmann e outros assessores e outras pessoas que estavam lá, por exemplo. E qual foi o assunto tratado nessa reunião? Nós estamos no meio de muitos indícios de fraude em seguro-defeso. O senhor foi lá junto com quem para tratar o quê? Nós somos levar as reivindicações do nosso segmento, que nós éramos a favor que o governo tomasse providência, porque do jeito que estava não estava dando certo o número de pessoas que não eram trabalhadores que recebiam
como trabalhadores. Portanto, estamos querendo suspender o defesa brasileiro. Algum parlamentar lhe acompanhou nessa reunião? Olha, alguns parlamentares que fazem parte da bancada da pesca, mas não me lembro aqui por nome todos. Não vou fazer injustiça porque não. O senhor não quer discorrer quem lhe acompanhou? Quem foi a pessoa que lhe acompanhou? Quais foram os parlamentares que lhe acompanharam? Houve vários parlamentares que estavam presentes lá. Alguns entravam, saíam, porque tinha sessão no Congresso. Sim, então senhor. eu não sei dizer aqui, porque quando eu cheguei, 2 ou 3 ou foi 4 parlamentares já tinham passado por lá. Eram muitas pessoas, assim, doutores e doutoras, que estiveram conosco, falando, pessoal, acredito, do setor de justiça lá do Palácio do Planalto. E a ministra que nos recebeu também, falou com todos nós. Ministra? Gleice, não tenho a ministra Gleice, ela nos recebeu, tratou do assunto com todas as federações que estavam lá. Quem foi, meu querido? Gleice. E o ex-procurador do INSS que teve lá na CPMI, o Virgílio Filho, comprou, tá? Depois da operação, quando o cerco se fechou, tá? Então, ó, não é que ele comprou antes, não. É depois que a Arapuca fechou. O ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Filho, e a sua mulher, a médica Thaisa Hoffmann Jonasson, compraram uma mansão suspensa de R$5.300.000 em Curitiba depois da operação sem desconto da Polícia Federal, que investigou os desvios de benefícios do INSS. O apartamento tem 340 metros e fica no prédio 70 Upper Mansion, no bairro Campo Comprido. Como mostrou a coluna, o casal fez várias aquisições acima da renda declarada deles. Servidor de carreira da Advocacia Geral da União, Virgílio Filho também comprou em 2024 um Porsche Cayenne híbrido de R$789.000. Que beleza. O veículo, assim como esse apartamento, foi adquirido por meio da empresa de Thaisa, a THJ Consultoria. Acho que é Segundo a prima Controladoria da Geral da União, a CGU, Virgílio teve um acréscimo patrimonial de pelo menos R$18 milhões durante o período investigado, mas os ganhos dele podem ter sido até maiores. Thaisa chegou a reservar a compra de um outro apartamento de R$28 milhões na Sena Tower, em Balneário Camboriú. Esse prédio está previsto para ser o mais alto do Brasil. Virgílio foi procurador-geral do INSS nos governos de Bolsonaro e também de Lula. Foi afastado judicialmente em abril de 2025 e depois exonerado do cargo pela AGU. Na CPMI do INSS, na semana passada, Virgílio Filho negou irregularidades e disse que não é indiciado e nem réu. Thaisa foi questionada pelo relator da CPMI, Alfredo Gaspar, mas preferiu ficar calada. Virgílio recebeu quase R$12 milhões de empresas ligadas à chamada farra do INSS. A coluna procurou Thaisa por meio de sua advogada, Isabela, mas ela disse que não iria comentar. Mesmo após a operação, Virgílio ainda reservou um Audi A5 de R$380.000. Foi a reserva desse carro que acendeu o alerta do COAF. No mesmo ano, ele também adquiriu uma Mercedes-Benz. Cara, olha só. O cara compra um apartamento, funcionário público, um apartamento de 30 milhões. Aí reserva outro de 20 milhões. Aí compra um carro de 700 mil. Aí tá aí gastando, já gastou aqui uns 60 milhões, né? Aí o tempo passa, aí ele compra um carro de 300 mil, sei lá, 400 mil. Um carrinho mais barato, uma coisa mais barata. Aí acendeu um alerta na COAF. Porra, os 60 milhões que já passaram, não acendeu alerta nenhum, né? Tá aqui, ó. Ainda reservou um Audi A5 de R$380.000. Foi a reserva desse carro que acendeu o alerta do COAF. No mesmo ano, ele também adquiriu uma Mercedes-Benz avaliada em mais de R$500 milhão. Mas o carro de 300 mil foi que acendeu o alerta no COAF. Ah, meu Deus do céu, vou falar um negócio pra vocês, cara. É isso mesmo. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Faltam 11 membresias. Vamos lá, hein? Quando acabar essa série aqui, eu vou encerrar a live e fazer o sorteio. E vamos lá. Acho que a Globo não gosta de certos assuntos. Vocês sabiam que ontem deu um furo lá na Globo? Um furaço. O que aconteceu? Epa, peraí. Deixa eu trazer pra cá. O que aconteceu? Vazou áudio. Vazou um áudio aqui, ó. Pegou todo mundo de surpresa. Escuta aí. Detalhes do que se trata, por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo?
Viu que ele falou, com essas informações nas mãos, o que o governo Lula fará? Aí alguém fala no ponto dele, no ouvido dele, alguém fala alguma crítica dizendo que ele não pode falar mal do governo Lula. Mas o áudio dele estava aberto. Ó. Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum problema de falar disso, Vivi? Exatamente. Sacou? Aí ele fala, algum problema de falar disso, Vivi? Sacou? Microfone dele aberto. Algum problema de falar disso, Vivi? Encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Chamar a atenção dele. Caminho geralmente algum problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Você... Detalhes do que se trata. Sacou? Chamar a atenção dele. Não fala desse assunto, não pode, não sei o que, não pode falar de painho. Não fale. Aí tá aí, ó. Algum problema de falar disso, Vivi? Quem é Vivi? Deve ser a diretora de produção ali. Todo jornal tem uma pessoa que fica em frente ao pessoal que tá ali. Tem as câmeras filmando, né? As câmeras estão filmando. Aí tem uma pessoa... Palhaço já trabalhou em televisão, né? Tem uma pessoa que fica sentada ali na frente, do lado dos câmeras, com o roteiro. Até o roteiro. Ela sabe a hora da propaganda, sabe o prompter, ela tá vendo televisão, o jogo de câmera e tal. A pessoa fica ali, ó, chamando a atenção da equipe, fala no prompter, fala assim, ó, esta é a última notícia, depois dessa notícia nós vamos pra propaganda. Aí às vezes o cara tá num comentário muito longo, tem o horário certinho pra começar a propaganda, cara. Aí ela avisa assim, ó, 10 segundos pra terminar esse comentário, vai entrar a propaganda. E essas pessoas são rígidas, né? Elas são brutas, ela tem que ser bruta ali, não pode dar mole, não. Ah, se quando você puder parar esse comentário... O cara vai falar mais 5 minutos, aí fudeu toda a grade da programação, porque se ela exceder esse tempo, a próxima programação que tá na grade atrasa. Aí atrasa toda a outra. Aí você tem um programa que começa às 10 horas da noite, foi atrasado por causa do Jornal da Manhã. Caga a porra toda no caminho. Você tem que mostrar o programa, tem que passar as propagandas, é contrato assinado, vai passar dia tal, hora tal. É tudo muito alinhadinho ali. Então essa pessoa fica falando todo o tempo no áudio. E agora ele escutou ali. Algum problema falar disso, Vivi? Sacou? Vamos lá, vamos em frente. O André Marcília comentando sobre a visita ontem de Xandaré, lá no Rio de Janeiro. André Marcília. O Moraes não tinha que estar com essa DPF, em primeiro lugar. Ele assume irregularmente essa DPF. Isso é um ponto que a gente precisa já de saída registrar, senão a gente se perde na loucura total. Depois, ele não vai mais sair dessa DPF. Vamos primeiro para a questão política. O Moraes, essa é a minha leitura, ele assume essa DPF provisoriamente, assim como a Carmen Lúcia disse que a censura lá, o documentário em 22 também era provisória. Só hoje, só um pouquinho, só de leve. Então, essa relatoria do Moraes é provisória também só de leve. Preparem-se para quando os próximos estados tiverem algum problema, o Lindenberg ou alguém do PSOL acionar o STF, vai cair no Moraes por prevenção, porque o caso é correlato, e o Moraes vai passar a gerenciar a segurança pública de todos os estados por meio dessa DPF que está na mão dele. O Moraes ele não perderia esse tempo todo se isso fosse relevante ou fosse apenas no Rio, ou fosse só provisório. Vamos deixar claro, não faz sentido o Moraes assumir um negócio desse para depois o próximo ministro desfazer tudo. É disso que se trata. O Moraes, por meio dessa DPF, está assumindo uma ambição antiga do governo federal de ter nas suas mãos centralizada a segurança pública dos estados, que hoje é, por legislação, de autonomia do governo estadual. Moraes está, por meio dessa DPF, portanto, fazendo o que a PEC da segurança pública queria fazer e não conseguiu, está fazendo o que o Lewandowski queria fazer e não foi capaz, nem competente, nem para irregularidades ele é competente, e passa a fazer o trabalho que o governo federal queria fazer, que é ter numa mão só, e numa mão ideológica e numa ideologia de esquerda, o controle da segurança pública que é dos estados. É isso que essa DPF vai fazer, e por isso que não só acho que o Moraes não vai largar essa DPF, como acho que ele vai ampliar essa DPF por meio de motivações que a gente sabe que são feitas diariamente pelo PT, assim que tiver a necessidade em qualquer outro estado. E na sequência, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa que tá todo mundo esperando aí também. Ontem aconteceu a visita, né, tira a musiquinha, a visita de Xandaré ao Centro de Controle da Polícia do Rio lá.
E uma coisa que ficou, o Xandaré ficou de queixo caído com a estrutura de segurança do Rio de Janeiro. Ele estava achando que ia chegar lá num quartel, num batalhão, numa reunião, e o cara parecia que estava na NASA. Dá uma manja o que ele encontrou. E o pessoal que estava presente comentou que ele baixou a bola. Chegou, e o pessoal falou, a reunião começou muito difícil, o encontro foi difícil e terminou muito bem. Terminou muito bem porque ele deu de cara com a infraestrutura de segurança pública do Rio de Janeiro, que é de primeiro mundo. Primeiro mundo. Todas as operações, monitoramento da cidade. Tá lá, ó. Tomou-lhe aula ontem. Aula. Tá com música, então deixei sem som, né? Cheio de música, mostrando. Câmeras ao vivo. Pela cidade toda. Olha lá. Por onde ele entrava. Olha lá os painéis, ó. Não é brincadeira não, cara. Não é brincadeira não. Tomou aula ontem. Tomou aula lá no Rio. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? STF hoje vai julgar quebra de sigilo do advogado do Adélio Bispo, hein? Notícia pra vocês aí, pro resto do dia acompanhar como é que vai ser o andamento disso, tá? Acompanhe aí no resto do dia. Tem imagens do Xandaré chegando pra reunião, pousando no teto lá da guarnição da Polícia Militar. E aqui eu trago para vocês essa imagem, para vocês olharem uma coisa interessante, tá? Tá aqui, ó, é a infraestrutura de segurança pública do Rio, de primeira, cara. De primeira. Polícia Militar. Prédio moderno, com heliponto em cima. E uma coisa que chama atenção aqui, eu tenho uma aula aqui no canal exclusiva sobre isso. Por que é que a coroa de Dom João VI está aqui, ó, no emblema da Polícia do Rio de Janeiro? Isso aqui é a coroa de Dom João VI, tá lá até hoje. E também está no uniforme da Polícia Militar do Distrito Federal. É, você sabia? Tem aula exclusiva aqui para quem é membro, tá? Tem aula exclusiva. Não, tava cheio de segurança ali embaixo. Olha lá. Então é. Vai abrir ali. É ele mesmo. Ué, só porque é careca? A careca brilhando. E aí, pessoal, a careca dele lá. Filha da puta. Ai. Vamos lá, vamos em frente, né? E ontem, olha que coisa interessante, a imprensa, né? A imprensa é muito sem vergonha, cara, é muito sem vergonha. O Alexandre de Moraes censurou a imprensa na cara dura e ficaram todos quietinhos. Tino, burburinho aqui agora, depois que a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, então, anunciou que, de fato, não vai ter nenhuma coletiva de imprensa. Segundo eles relataram pra gente, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa. Ou qualquer proibiu aviso para a imprensa. Os secretários aqui da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro com a imprensa, que essa reunião está a portas fechadas, a gente já sabia, mas eles atualizaram também o teor da restrição também. Foi extremamente restrita essa reunião. Nem assessores de comunicação, por exemplo, do governador, do Cláudio Castro, que costumam, né, participar dessas reuniões, puderam entrar. Delegados da Polícia Civil também ficaram de fora, porque vieram até aqui os delegados da DRE, que encabeçou inclusive a mega operação da semana passada, delegado da CORE, também o comandante do BOP também estão aqui, mas não puderam entrar, ficaram do lado de fora, só entraram mesmo, então, o governador, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também os secretários, né, o secretário de Segurança Pública, da Polícia Civil e da PM, e mais uma pessoa também, que é o Procurador-Geral do Estado, o Renan Miguel Saad. Então essa reunião está extremamente restrita, portas fechadas, e ao que tudo indica aqui a gente vai saber muito pouco do que saiu, né, e qual foi o teor também dessa reunião, o que eles conversaram ali entre governo do Estado e ministro do STF. Mas a gente está aqui acompanhando, Tino.
calou a galera das comunidades e fica por isso. Perdão, a galera da imprensa e fica por isso mesmo. Hélio Beltrão comenta também a chegada de Xandaré. Vamos lá. Essa reunião do ministro Moraes com o governador Cláudio Castro é uma ducha de água fria para quem achou que o Supremo Tribunal Federal ia recuar na atuação politizada depois de condenar o Jair Bolsonaro, porque é uma reunião política e o Supremo não pode ser político. É preciso entender que, na prática, o Moraes está assumindo o controle da segurança no Rio de Janeiro. Foi redistribuído ao Moraes a DPF 635 de 2019, aquela que a Soraya comentou, que permite ao Supremo supervisionar a segurança pública no Rio de Janeiro, a pedido do PSB. Na época da pandemia, o Fachin proibiu as operações. Depois, o Supremo estabeleceu as tais regras dessa infame ADPF 635, que na prática ajuda o crime organizado. Por exemplo, tem que informar previamente as operações a uma dezena de órgãos públicos. Então, todo mundo fica sabendo. Está certo que em abril desse ano, o colegiado do Supremo homologou parcialmente um plano de segurança no Rio, mas veja que o Rio fica sujeito ao controle do Supremo, percebe? Já que não conseguem passar a PEC da segurança, usam outro jeito para intervir no trabalho, na prerrogativa do governador na segurança do seu estado. Agora que o ministro Barroso saiu, Moraes assumiu a relatoria dessa DPF, em tese, provisoriamente, vamos ver. Isso justamente quando o governador Castro dá um salto de popularidade por conta dessa operação, que foi amplamente apoiada pelos cariocas, sobretudo das favelas. A aprovação do Castro subiu de 43% para 53% com essa operação. E agora a alta do Castro ameaça a vaga da esquerda no Senado, a vaga da Benedita da Silva, que estava em segundo nas pesquisas. A vaga deve ficar mesmo com o senador Flávio Bolsonaro, deve ser reeleito com tranquilidade, mas a Benedita é capaz de perder esse segundo posto. Com o Alexandre de Moraes colocando esse cabresto nas operações da Polícia Fluminense, o Castro não vai ter independência para tocar a segurança pública, como é, por sinal, a sua prerrogativa constitucional. E assim se inicia uma clara interferência na campanha eleitoral de 2026. É o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, se metendo na política. Isso não é bom. Sacou? Você gostou da informação de que a operação tirou a vaga da Benedita pro Senado? Que o Rio de Janeiro vota mal pra cacete, porra. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu dar mais um play aqui. Comentaristas lá da Bobo News, né? Vamos lá. Isso acontecendo num momento de bastante polarização política, pessoal que desinforma ao significado dessa operação, né, para a população do Rio e do Brasil inteiro, como a gente está vendo, né, está mexendo com o Brasil todo. E eu acho que a gente consegue ver uma tensão entre o Supremo e o governo, porque tem um histórico aí, né? Ao longo do tempo a gente tem visto que o governo do estado costuma dizer que não conseguiu entrar nas favelas antes por causa dessa ADPF das favelas, que é uma ação que estabelece regras para que as operações sejam feitas. E, por outro lado, integrantes do Supremo vêm reagindo publicamente e nos bastidores em relação a essa operação. O ministro Gilmar Mendes dizendo que não foi o Supremo que proibiu ninguém de entrar nas favelas, que só estabeleceu regras. E agora o ministro Alexandre cobrando o óbvio, que se preste contas do que foi feito ali. Inclusive, em tese, foram feitas imagens de toda a ação, né? É necessário que se mostre como essas imagens, o que essas imagens contêm. A gente viu alguma coisa já no final de semana. Vamos mostrar já as imagens do Fantástico, né? Acho que é muito importante a gente entender como se opera numa situação dessas, mas eu acho que, primeiro, o papel do Supremo é só esse mesmo, né? Assim, ele tem que mandar verificar, fazer um controle externo das polícias, porque olha o que essa jumenta tá falando, que é papel do Supremo fazer o controle das polícias. Cara, a imprensa morreu, né, cara? É qualquer um. Eles pegam o pessoal no sinal de trânsito para comentar as coisas. Se for um jurista, não vai falar isso, cara. Cientista político não vai falar isso. Tem um monte de gente que não vai falar isso, até por compromisso da especialidade de cada um. Desde quando é função do Supremo fazer controle da polícia, cara? E o pessoal tá aqui desinformando, e tem um monte de babaca que assiste essas merda, se informa por essas merda. O que a gente está vendo no Brasil é isso. A gente tem um caldo de corrupção policial, um caldo de
aumento da criminalidade, apesar dessas operações acontecerem, né, aumento do controle territorial, e a gente precisa um mínimo de controle externo da polícia, do judiciário. A gente viu na semana passada também que os líderes do Comando Vermelho ordenaram a reação a partir das cadeias, o que mostra que tem alguma coisa de muito errado, né? Eles dentro da cadeia ordenando uma reação que parou a cidade. Então tem muita coisa para ser fiscalizada e organizada pelo Supremo. Agora, a gente nunca pode deixar de entender o contexto geral, que é de muito ruído entre governo estadual, governo federal, governo estadual, STF. Não vamos esquecer que o governador Cláudio Castro é um governador do PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, e que o governador Cláudio Castro tem uma ação de cassação para ser julgada amanhã no TSE. Nada disso está desconectado. Uma coisa leva a outra. Ele está ganhando espaço na mídia, prestando os devidos esclarecimentos, mas também aproveitando para botar na pauta uma coisa que é do interesse dele, ao invés do que está rolando lá no TSE amanhã, que é muito importante. É o futuro dele que está em jogo. Tem pesquisa. Não comenta nenhuma ilegalidade do que está acontecendo. Não comentou que o governo federal não ajudou. Nós temos 4 policiais mortos, basicamente por ausência de ajuda federal, que foi a urgência, o empréstimo dos blindados, emprestar o blindado. Quando o Sérgio Cabral entrou no morro, levou apenas 3 horas da operação para o Lula emprestar os blindados, sem GLO, sem porra nenhuma. Era o aliado do Lula. Ali emprestou os blindados. Só em 3 horas, sem GLO, sem porra nenhuma, emprestou blindado. Ah, mas tem que ter GLO porque vai o soldado junto, tem que ir o militar para participar. Não precisa. Você tem uma porrada de gente na Polícia Militar do Rio, na Polícia Civil, que é egresso dos fuzileiros. Aquilo ali, é um caminhão, cara. Você não tem muito mistério para dirigir aquilo, não. Eu dirigi aquela porra no quartel, dirigi blindado no quartel, com esteira. Não tem mistério nenhum. E se tiver alguma peculiaridade, você faz uma capacitação pro cara, leva um dia. Com um dia o cara tá habilitado e já pode dirigir aquela porra. Não tem nada demais. O blindado vai sem armamento, ele é só um caminhão. É só um caminhãozinho só. Aí não comenta nada disso, as mortes, não comenta nada. Cara, os caras mostraram um vídeo ontem do Comando Vermelho, em que eles têm uma piscina com um jacaré, cara, cheio de pedaço de corpo. Cheio de pedaço de gente ali, o jacaré gordinho lá. Eles usavam para fazer comida, gente desaparecer. Quantidade de atrocidade que eles fizeram ali nas comunidades. Tal. Não comenta porra nenhuma disso. O negócio tem que dar poder pro STF, o PT tá certo. Isso aqui é assessoria de imprensa, essa merda. Eu trago esses cortes aqui para que vocês vejam a situação do negócio do lado de lá, né? Tem um monte de parasita perdido escutando essas porra.